Bandeirantes. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder. Gente, agora vamos falar aqui de uma coisa bastante importante nesses últimos tempos. Nós vamos falar com o sócio-diretor da Mercúrio Trading, o Eduardo Faria, sobre essa questão da compra de energia elétrica. E ontem a Rose aqui dizia o seguinte: caramba, se falou que está afastado o perigo de racionamento porque choveu, as chuvas se anteciparam. Por que nós vamos pagar mais até abril? Bom, agora eu repasso a pergunta. Primeiro, bom dia, e depois nos responda por que até abril, Eduardo. Nós não estamos gostando. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de representar a Mercúrio aqui na Rede Bandeirantes. Bom, é um tema complexo, vou tentar falar de forma simples, né? A nossa conta, ela tem várias componentes, né? Uma das componentes, né, que representa, às vezes as pessoas acham que é até mais, mas apenas 25% da nossa conta é a parcela de energia, né? Que é a parcela que tem que pagar as usinas térmicas, hidrelétricas, renováveis, eólicas, que vão gerar aquela energia. Tem uma grande parte que é imposto, né, 35% mais ou menos, e uma grande parte que é pagar uma coisa que é meio fixa, que é o sistema de transmissão e distribuição. São os equipamentos de linhas de transmissão, subestações, tudo isso tem que ser pago, e isso independe se chover ou se não chover, né? A parcela da energia que a gente tem lá composta por hidrelétricas e termoelétricas, de fato, ela reduz quando a gente tem mais chuva, porque uma parcela maior da energia é gerada por hidrelétricas, uma parcela menor é gerada por termoelétricas, que são mais caras. Mas, para responder a pergunta, a gente tem que entrar um pouco mais no detalhe de como é que funciona a tarifa, tá? Toda vez que uma termoelétrica é gerada, e a distribuidora, né, no caso aqui em Campinas, a CPFL, ela tem que pagar esse combustível para a termoelétrica e depois cobrar do consumidor, que somos nós. Ocorre que isso não é feito de forma automática na conta, né? Quando você tem as bandeiras tarifárias, né, que serviram um pouco para equalizar isso, então deixar de forma um pouco mais automática, toda vez que eu tiver que despachar térmicas, eu vou cobrar automaticamente do consumidor e aí a distribuidora repassa para o gerador. Só que essa conta não é exata, né? Então, por conta desses períodos de seca que a gente teve aí nos últimos meses, a gente teve que gerar térmicas cujos pagamentos que feitos por nós não cobriram todo. Então, a bandeira tarifária, aquele pagamento adicional da nossa conta que a gente teve que pagar, ele serviu para amenizar um pouco esse pagamento que foi represado por conta desses despachos que aconteceram das termoelétricas no passado. Então, por conta disso, os consumidores vão ter que continuar pagando esse adicional na conta, justamente por conta desse custo represado que foi coberto pela distribuidora. Então, a CPFL pagou as termoelétricas, mas depois a gente tem que cobrar dos consumidores, que é quem de fato está usando a energia. Tá? Então, é mais ou menos isso. Eu falei para a Rose ontem, falei, eu acho que essa conta que a gente vai pagar em abril já é uma conta que a gente já contraiu. Igual aquela coisa quando você compra a prestação, entendeu? Exatamente. Aí você paga, já chegou, já perdeu, já roubaram de você e você continua pagando. Agora, o Eduardo, eu fiquei impressionada. Então, o custo da energia é 25% do total da conta, e depois eu devo pagar ali uns 40%, que é da história das termoelétricas, é isso? Isso. É aproximadamente isso. Numa situação, digamos, entre aspas, normal, você tem mais ou menos 60%, 40% da conta para pagar transmissão e distribuição, né, que a gente chama de tarifa do fio, que é a infraestrutura necessária para transmitir energia e distribuir energia. 25% da energia de fato, que aí paga para as usinas que estão gerando, né, e consumindo lá água e combustível, e 35% de imposto. Fora os encargos aqui que eu estou deixando de lado por simplificação, né? São os Mas essa rede, né, de distribuição e tudo, a gente nunca termina de pagar isso daí, é como se fosse um aluguel.
É como se fosse um aluguel, não tem jeito, né? O governo ele contrata a construção dessas linhas de transmissão e esses contratos são de longo prazo, né? E esses leilões que contratam essas linhas, eles contratam a mais barata possível, né? Ganha o leilão sempre que oferece a menor receita para construir aquele equipamento. Então, mas aquele contrato é de longo prazo. Tá, Eduardo, em relação a outros países, a nossa energia é muito cara ou não? Como que é quando você compara globalmente? Pagamos muito caro pela energia? Ela é muito cara, isso oscila, né, no decorrer da história. Hoje está mais cara por conta da necessidade térmica para fazer frente a períodos mais de hidrologia menos favorável que tem ocorrido nos últimos anos. Se você pegar os últimos 6, 7 anos, pelo menos 5 foram de hidrologias abaixo da média, né? Se você pegar um histórico aí a gente tem um histórico desde 1930. Então, esse ano foi um dos piores, né? Se não for o pior. Teve alguns meses que foram os piores. E isso faz encarecer a energia, não tem como, tá? Mas isso é uma coisa que oscila, tá? Hoje está caro, amanhã, se a gente tiver 2 anos de período úmido bom, vai ficar mais barato, mas, de novo, tem aquele efeito de que a parcela energia na sua conta de luz é apenas 25%, 30% no máximo, a depender de como é que você está ali com as bandeiras. Quando a gente olha... Vai, Zezé. Não, vai lá. Quando a gente olha para o Brasil, e hoje tem uma discussão muito grande do tipo de energia que nós devemos ter para o futuro. E a energia limpa é a grande discussão. A energia limpa, ela é uma saída boa para o meio ambiente, né, obviamente, mas eu pergunto para o consumidor, o que vai significar? Isso significa uma energia mais barata ou mais cara para o consumidor, Eduardo? Como que vocês analisam isso aí na sua empresa? Essa é uma excelente pergunta, né? Todo mundo quer pagar energia barata e limpa, né? Quer essa combinação. O problema é que a energia mais limpa, das eólicas e das solares, né, elas não garantem 100% do tempo que vai fazer sol e vai ventar e você vai ter aquela energia sendo gerada. Então, para fazer frente a essa intermitência, você necessariamente tem que colocar outras fontes, e aí, inevitavelmente, fontes mais caras e mais poluentes, mas que são fontes, de certa forma, mais confiáveis em relação à capacidade de produção, né? A não ser que falte combustível e pare de chover, você vai ter sempre ali seu parque termoelétrico sempre disponível para atender a demanda quando você não chover ou não ventar ou não fazer sol, assim, de forma simples, né? Então, esse conjunto, você tem que levar o pacote inteiro, né? Se você só tivesse a eólica no Brasil, a emissão de gases de efeito estufa ia ser 0, porém, você ia ter muita falta de energia porque nem sempre venta. Exato. Mas essa complementariedade é importante, todo sistema tem, mas tem que ser prestar atenção realmente. Tá ótimo. Eduardo, eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui conosco no Bastidores do Poder, explicando esse quebra-cabeça, que para a gente é complicadíssimo, mas agora ficou bem mais claro. Obrigada. Na verdade, Eduardo me deixou mais revoltada, Zezé, porque quando ele mostrou para mim que eu só tenho que pagar uma conta enorme e a história é só 25% que é da energia, gente, que raiva que me deu, Eduardo. Que raiva. É sempre assim. Bom, obrigada, Eduardo. Melhor do que faltar luz, hein? Melhor do que faltar luz, isso, com certeza. Obrigada, Eduardo. Obrigado bom dia para você, viu? Bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente... Ai, que ódio.